Quantos estão felizes com Jesus? Amados, é um lugar que estava falando aqui a gente chama carinhosamente de Dija, né? Dija está com o coração na mão, irmãos. Só ele e a esposa sabem, ainda não revelei a igreja, mas nós estamos abrindo uma igreja agora em São Vicente. E eu vou estar enviando ele, né? E chegou aqui, a pastora falou assim, começa aqui agora, e chamou ele. Eu falei, tá vendo? Tá começando agora, né? Eu estava falando com o Dija, é um lugar que eu sinto muito à vontade mesmo, me sinto em casa. E o que alegra o coração do pastor, irmãos, é eu chegar e ver alguns rostinhos assim que... Rapaz, eu estou vendo esse rosto aqui já faz uns 5, 6 anos, né? Eu já conheço a pastora e o pastor, acredito que já há uns 7, 8 anos. Desde quando eu venho aqui, eu vou vendo os rostinhos ficando, e isso alegra muito o coração da gente, viu? E ver alguns rostos aqui. E Deus tem algo muito abençoado a compartilhar hoje, irmãos, com vocês. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento, aquietasse o coração. Irmãos, uma profecia, a gente precisa velar por ela, trabalhar por ela, lutar por ela. E está saindo muita profecia desse altar. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, eu estava ali dentro do carro, estava meditando na palavra, olhando, relendo alguns textos. E Deus colocou algo no meu coração. E logo depois veio algumas informações desse altar. Eu pensei que era coisa só do meu coração, mas veio confirmando. Agora há pouco a pastora Laodiceia, falando de algo que se cumpriu há um tempo atrás e alegrou o coração dela. E vou te dizer uma coisa, filho. A profecia tem que se cumprir e não vai ser diferente na sua vida. Amém. Você precisa estar atento, com seus ouvidos atentos àquilo que tem saído do altar, do sacerdote. A Bíblia fala, crês no Senhor teu Deus, estarás seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Eu preciso acreditar nos profetas, nos sacerdotes, ao qual tem sobre a minha vida um cunho espiritual muito grande. Eu te falo em nome de Jesus. Deus está rasgando os céus na sua direção. Amém, aleluia. Só falta você nessa empreitada de Deus. Tenha certeza disso. Só está faltando você. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pelos louvores, pelas danças, pela oferta, Senhor, te agradecemos, Senhor, Deus, por tudo quanto Tu tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Ó Pai, Tu sabe o quanto o coração se alegra em estar neste lugar, Senhor. Tu sabe o quanto é bom para o pastor estar aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que Tu venha falar aos nossos corações de forma assombrosa, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar a palavra, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Né? Tem algumas pessoas novas aqui. Quem não conhece, eu sou o pastor Adão. Não dá para esquecer o nome, né? Adão, irmão da Eva, tem uma irmã chamada Eva. Já há algum tempo que tenho vindo neste lugar, mas eu tenho um carinho, você não tem ideia por esse casal de pastores, juntamente com essas pessoas que estão aqui já como está. Um dia a pastora Elizabeth me chamou para vir ministrar aqui no ano de 2012. Já tem 5 anos. Eu não sabia nem como chegar aqui, eu nem um centavo de gasolina no carro eu tinha naquele momento. Estava passando por uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo. Né? Com a igreja, nós tínhamos acabado de mudar do salão. Nós estávamos sendo salteados naquele lugar, estavam roubando aquele lugar. Eu entrei assim num pânico tão grande que eu estava muito desesperado, sem saber o que fazer. A família já comprometida na questão de como nós vamos fazer com as coisas de casa, com a questão financeira envolvida. E eu tenho dificuldade, irmãos, com uma coisa,
que é pedir ajuda. Porque com 6 anos de idade, meu pai me levou para trabalhar na obra. Com 9 anos eu fazia tudo de pedreiro, meu pai já me deixava na obra sozinho, vinha me buscar de tarde. Então eu aprendi muito cedo a trabalhar, então eu tenho dificuldade de pedir. Eu entrei num desespero tão grande que eu fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi pedir ajuda. E para quem você vai pedir ajuda? Para alguém que estiver muito mais próximo de você e que você saiba que possa estender uma mão. E eu recebi um não assim que ia ser um tragado, sabe? E eu fui falar, puxa vida, mas é essa situação. E eu recebi uma palavra assim, se vira. Sabe que esse se vira até hoje desce amargo no meu coração. E eu vim nessa semana aqui para ministrar, não recordo a palavra, não recordo o que era para ser ministrado. Eu só lembro que a pastora falou assim, nós estamos esquecidos naquele lugar. Eu falei assim, você não está mais esquecida que eu vou. E quando eu cheguei aqui, irmãos, esses pastores, eles levantaram uma oferta para nós. Esses pastores são homens de Deus, semeiam na minha vida. Eu fiquei tão constrangido, eu não pedi nada a eles, eu não peço nada, eu vou nos lugares, graças a Deus não há necessidade, eu não venho aqui por uma oferta, eu venho aqui por amor, né? Eu fiquei tão constrangido, irmãos, tão constrangido. Eu dei esse testemunho na igreja. Essa oferta nós deu sinal para comprar um equipamento de som e ali nós começamos a mudar, né, a história da igreja. Eu vi falando que vai ter uma outra igreja, é isso? Um projeto de Deus. Aonde? Lá na Vila Linda. Entrada da cidade. A entrada da cidade de Vila Linda. Eu sei onde é. Do outro lado, né? Eu sei onde é. Já tem lugar? Eu vim vista lá. Já está em visto o lugar. Amém. Os primeiros 6 aluguéis são meus. O lugar é grande ou é pequeno? É fé, irmãos, o nome disso. Amém. Não importa se é grande, se é pequeno, não. É menor que aqui. O salão é maior, o Amém. é menor. Alguns entenderam, né? Estavam 6 alugando, né? Pensou? Dija, 6 alugando aquele salão lá, né? Mas Deus vai dar a condição para nós, irmãos. Amém? Aprenda a semear o que a pastora Laodicea estava falando aqui, o que o pastor Davi falou, não sei se foi ontem, não sei qual dia, né? Irmãos, não tem como prosperar indignamente. Lembre disso. Nós estamos falando aqui de restituição, mas restituir o quê, irmãos? Né? Eu trabalhei muito tempo em administração de empresa, e às vezes as pessoas falam, puxa, daqui que eu quero restituir o imposto. Não foi pegado nada seu, não vai restituir alguma coisa? E como restituir, não? Minha mãe trabalhava em casas, já vou entrar na palavra, fica tranquilo, tá? Mas marca aí, os primeiros 6 aluguéis, pastora não, tá? Eu nem sabia o valor, você só me fala lá, pastor, é tanta conta para depositar e tal. Em nome de Jesus. De graças recebeis, de graças dai. Amém? Minha mãe trabalhava em casas limpando, irmãos. Muito tempo. E ela levava a gente para ajudar ela. Quem sabe você já passou por essa experiência que o pastor está falando. E aí a gente entrava na casa, sempre tinha uns dinheiro em cima de um lugar fácil. Sempre. O dinheiro de hoje, que não era no real, porque na época era cruzeiro, iense. Mas tinha uns dinheirinhos ali, tipo uns 10, 20, 30 reais. A minha mãe falando assim, tá vendo isso, filho? Estão testando a gente para saber se a gente é de confiança. Meu filho, nunca pegue uma moeda do que não é seu. Eles deixaram aí para nos testar.
Ela levava roupas para passar e às vezes ela achava no bolso dinheiro. Ela falava assim, ó, isso aqui é para nos testar. Alguém já passou por essa experiência? De entrar num lugar, ver dinheiro fácil? Você pegou? Não? Amém. A Bíblia fala assim, né, em Malaquias: roubamos e dizemos, no que roubamos? Ué, mas nós pegamos do Senhor, irmãos, que Ele deixa com você o dízimo. Não é teu, Ele deixa fácil com você, ou deixa no teu bolso. Deixa com você ali, para ver se você é de confiança, para levar você para um lugar mais sério, para ver se Ele pode colocar coisas grandes na sua mão. Ele deixa com você. E muitas vezes você pega, revê isso, porque não é seu. Não é pastor que está mandando falar isso e nem está aqui no que eu vou conversar com vocês hoje. Mas se quero prosperar, tem que ser legalmente. É que nem um jogo de futebol. Não adianta você querer ganhar ilegal. Você tem que ganhar legal, um juiz dizendo, ó, foi gol, não foi impedido, não foi falta, foi gol. Então, se queremos prosperidade, se queremos restituição, tem que ser de uma forma legal. Então, rever isso. Não, eu estou esperando eu encontrar um emprego para mim ser dizimista. Puxa, não tem nada a ver isso não, irmão. Não passa R$1 na tua mão, tira 10 centavos. Minhas filhas, quando recebem dinheiro, uma tem 6 anos, uma tem 9 e uma tem 13. Elas já sabem o que é disso, o que é do Senhor. Ah, porque ela é filha de pastor. Não é não, irmãos. Tem umas criancinhas lá na igreja lá que não é filha de pastor não, já vai com as moedinhas delas tudo para a igreja. Isso aqui é da oferta, isso aqui é da salinha. Já sabe. Então não pega. Jesus deixa fácil com você, mas não pega não, não é seu. Amém? Amém. Fala para o seu irmão se você entendeu. Você entendeu? Você entendeu, Glória? Fala para ele, você quer que eu desenhe, que nem o João fala, né? Quer que eu desenhe para você? Não é simples você entender, né? Feche seus olhos comigo e fala assim, fala comigo, Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel. Até que hora eu tenho? Ah, vocês falam isso por gentileza. Hã? Até meia-noite. Faz isso não. 2 Samuel capítulo 8, a partir do primeiro versículo. À medida que você achar, se coloque de pé um pouquinho. Quando você achar 2 Samuel 8, aí você se põe de pé. Tem umas palavras meio difíceis aí, mas fica tranquilo, tá? Umas é nomes de pessoas e outras você vai entender pelo contexto. Amém? Mas Deus, Ele quer te dar um ensinamento hoje muito forte e você precisa entender isso em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, diz assim: e sucedeu depois disto que Davi feriu os Deus. Amém. E os Amém. Estamos lendo a mesma coisa. E Davi tomou a Meteg, Amã, das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, mediu com um cordel, fazendo-os deitar por terra, e mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar vivos. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhes o tributo. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia restituir o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros, 70 cavaleiros, 20.000 homens de pé, e Davi jarretou a todos os cavalos e reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios, 22.000 homens. Davi pôs guarnição na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhes tributo. E o Senhor guardou a vida por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer,
e lhes trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidade de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho, Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra com Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com o ouro que havia consagrado, e todas as nações que sujeitaram, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Ameleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou um nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, 18.000. E pôs guarnições em Edom, em toda Edom pôs guarnições. E todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitória, ou ajudava Davi aonde quer que ele ia. Amém? Feche seus olhos, diga assim: Senhor Deus, fale comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, irmãos, essa história nesse texto, ele narra, irmãos, as vitórias de Davi, ele narra uma história de Davi, após Davi, irmãos, trazer a Arca da Aliança para dentro do arraial. Davi, quando assumiu o reinado, ele não quis de forma alguma reinar sem a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então ele não, de forma alguma, falou: não vou reinar sem a arca. Ele foi trazer essa arca, alguns conhecem a história, deu um problema, um homem morreu chamado Uzá, só que aí ele aprendeu como trazer a arca e trouxe a Arca da Aliança. Lembre, eu preciso trazer a presença de Deus para dentro do arraial, para dentro da minha casa. Você tem que se perguntar por que tua casa ainda não tem ali um culto, uma célula, por que não tem algo de Deus ainda acontecendo dentro do seu lar, para dentro da sua casa, irmãos. Davi, ele não quis governar sem a presença de Deus. Eu não posso continuar a minha vida sem trazer a presença de Deus. Há pessoas, irmãos, que elas recebem uma palavra de Deus e elas vão para uma rede descansar, ao qual, em vez de trabalhar para que essa palavra se cumprisse na vida, deveria ser diferente. Eu preciso, irmãos, trabalhar para que a palavra que Deus deu para mim, ela se cumpra. É que nem um durepox, precisa de duas camadas se mover sobre aquilo. Irmãos, o texto diz que Deus dava vitória, dava restituição a Davi por onde quer que ele ia. Porém, Davi ia, porém, Davi andava. Ele não parava de ir, não parava de seguir, não parava de correr atrás. Eu preciso observar, irmãos, se eu estou em movimento, eu só estou parado dentro da igreja. Água parada dá dengue, crente parado dá dengue. Todo crente parado é todo cheio de dengue, irmão. Pastor não me liga, pastor não fala comigo, pastor não vem na minha casa, pastor tem muito mais o que fazer do que ficar atrás de dengue, irmão. Eu preciso me movimentar. Davi, irmãos, ele fazia a parte dele. Eu pergunto, será que Deus dava vitória a Davi e ele não precisava fazer nada? Claro que não, irmão. Ele precisava trabalhar, suar a camisa, ir atrás dessa restituição. Alguns gigantes não caíram ainda porque você não fez nada para ele cair. Simplesmente fica falando dos gigantes com as pessoas erradas. Fica comentando dos problemas com pessoas que só vão ter dó de você. Fica ali, irmãos, lamentando da vida com coisas que não vão acrescentar em nada. Aí eu fico perguntando por que o gigante não caiu, porque você não meteu uma pedra na cabeça dele ainda. Que você não foi procurar pedra no rio, porque
você não foi se armar, pegar uma funda. E aí eu fico, por que Deus não restituiu ainda isso para mim? Porque eu não fiz nada para que isso fosse restituído. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Então vai, irmão. Então lute. Então levanta, mexa-se, faça alguma coisa pelo amor de Deus. Mas eu preciso me mexer. Eu preciso fazer algo. Um dia eu recebi uma palavra na igreja, irmãos, que naquele ano Deus ia me dar a prosperidade de 10 anos. Eu fui lá, fiz um cálculo. Saí e comprei um carro. Eu acreditei naquilo que estava fazendo. Tem coisas que você quer, mas você não foi ver preço. Você não foi ver forma de pagamento. Você não foi ver onde tinha. Você só quer. E aí vai passando o tempo e isso vai ficando aí. Como Deus vai fazer? Como Deus vai cumprir a palavra profética na sua vida se você não agir em direção dela? Deus dá uma palavra e você age em direção a esta palavra. Eu preciso agir, irmãos. O contexto, irmãos. Como Deus vai restaurar a sua família? Se você xinga a sua esposa, seu cônjuge, seu filho, como seu filho vai ser bem se você fala que eles são danados, são atribulados, são endemoniados? Eu tinha um discípulo na cela, na época eu tinha cela em casa, mas pensa num cara ruim. Sabe aquele cara que para andar precisa empurrar e todo mundo conhecia ele? Tem gente que dá para dar amém, parece que está ressonando, né? Mas sonolento, atrasado, esquecido. Um dia eu fui apresentar ele para um pessoal novo. Esse aqui é o discípulo tal, esse aqui é uma bênção, irmão. Aí todo mundo olhou para minha cara e falou: eu estou profetizando. Profetiza, irmão. Abra a tua boca e fala coisas de bênção em direção à tua família. O contexto vai, irmãos, do verso 1 ao 14, quando narra, irmãos, os nomes ao qual Davi ele feria, e cita um a um. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Que Davi ele tinha atitude de lutar. Ele tinha atitude de lutar. Então não pense que vai ser moleza. Moleza é mastigar chiclete, babalu. Moleza é mastigar minhoca. As coisas não são fáceis, não. E eu preciso aprender isso, que as coisas não é fácil. Nós queremos trazer, irmãos, a modernidade para dentro da nossa espiritualidade. Não é assim, não. Espiritual é espiritual. Só porque você tem um micro-ondas, que você aperta o botão e as coisas ficam prontas, não quer dizer que no mundo espiritual é assim, não. Que tu aperta o botão e as coisas ficam prontas. Eu tenho que aprender, irmãos, a gestar as coisas de Deus. Irmãos, ele ia lutar, mas ele precisa para lutar inteligência, sabedoria, disposição, coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é saber encarar o medo. Eu preciso não simplesmente ir lá lutar, eu preciso ter uma forma de lutar. Muita gente está enganada dentro da igreja, esperando a profecia se cumprir em cima de uma rede, em cima de um banco, sem fazer nada por isso. Irmãos, eu saí do sítio e deixei lá pedra, areia, cimento, para mim fazer um contrapiso. Vocês não acreditam, irmão? Cheguei lá na outra semana, a pedra, a areia, o cimento estavam no mesmo lugar. Não se mexeram, não foi pro... Irmão, eu fiquei indignado, foi areia, porque você não se mexeu com a pedra, porque cimento, que você não foi lá, porque vocês não fizeram as coisas sozinhos. Irmão, não põe as coisas para mexer para você ver se acontece. Não fique em si para você ver se as coisas acontecem. Não gasta joelho de oração, não soa não, para vocês verem se não acontece. Eles estavam falando aqui, né, irmãos, dos acho que 10 anos, 12 anos atrás, era isso que você estava falando? 10 anos atrás? O que era essa igreja 10 anos atrás? Os espinhos que tinham pela frente. As palavras e os decretos que não iam dar certo. As pessoas desanimadas. E aí? Pastora, que benção, né? Olha só como Deus é bom, né? Olha as coisas que estão acontecendo. Olha, a igreja está cheinha, né? As coisas são fáceis para os pastores, viu? Não fácil. Diga assim, um milagre acontece quando eu vivo a realidade do milagre. Vamos falar agora com vontade? Diga assim, um milagre
acontece quando eu vivo a realidade do milagre. Olha bravo pro teu irmão e fala assim: você está entendendo? A Bíblia mostra, irmãos, que Davi, ele era estratégico. Olha aqui, pastor. Era só para olhar, não é para ficar batendo papo, não. Olha só, a Bíblia fala, irmãos, que Davi, ele era estratégico. Qual é a estratégia, irmãos, para mim receber uma restituição, para mim ter vitória? A primeira estratégia, irmãos, de Davi era: ele vencia os mais fortes, os maiores e os mais complicados primeiro. Quem está entendendo? Amém. Davi olhava para aquilo que era mais complicado, mais forte, mais complicado, maior, difícil, primeiro. Se eu quero, irmãos, restituição, se eu quero ser um abatedor de gigantes, eu preciso encarar os desafios maiores, mais difíceis, primeiro. Quando eu faço isso, irmãos, um estudo da palavra, ele ia vencendo logo os mais fortes, porque aí psicologicamente os mais fracos já iam se rendendo. Aleluia, santo. Eu saio ali fora, pego um menino mancebo, magrinho, dou um pau nele. Aí o mais forte fala assim pra mim: quer ver você bater nele. Agora se eu pego um maior, mais forte, mais parrudo, dou um pau nele, o pequeno fala assim: lascou-se. Ele vencia, irmãos, porque isso psicologicamente, tanto para nós que estamos na luta, se eu vencer aquele dali vai ser babinho. Tanto para os que estão ao redor, eles vão se estremecendo. Você entende? Quando você ganha, irmãos, isso estimula você. E também, irmãos, os outros gigantes começam a ficar desestimulados. Espiritualmente já vão entender: ele está de brincadeira não, olha o que ele fez. O que você tem de mais complicado a restituir? Já começa por aí já. O problema é que a complicação vão desanimando a gente, vão abatendo a gente. Irmãos, eu passei aí uns 2, 3 meses atrás para fazer uma VCB da igreja lá. Misericórdia, irmãos. Perdendo noite de sono. Uma coisa burocrática. Encontrei umas pessoas difíceis, umas pessoas ruins de trabalho, irmãos. E aqui dali foi mesmo. Eu falei assim: eu não vou. E falei assim: quando acabar eu vou fazer um churrasco ainda. E fui pra cima, irmão. E pensei: que complicado o quê, irmão? Vou e fui batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla. Ah, irmão, consegui ou não consegui? Consegui. Mas se eu fosse descansar, não acontecia, irmãos. As coisas pro reino de Deus é tudo mais difícil, é tudo mais complicado. Isso acontece muito, irmãos, no esporte. Por isso, irmãos, que eles investem muito em estudo, de pessoas darem psicologia para aqueles caras que estão estimulando eles a vencer. Porque irmãos, o segredo está no campo da mente. Se você já entrar derrotado, você já é um derrotado. Tem gente que vai fazer um concurso derrotado, irmão. Não, vou fazer lá, mas eu sei que não vou passar. Por que está fazendo então, cabeção? Tu já está derrotado na mente. Eu preciso, irmãos, erguer minha cabeça. É um filho de Deus, irmãos. As promessas de Deus já estão sobre a tua vida. Amém, Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê mesmo? Deixa eu contar algo para você rapidamente. Eu vi a pastora falando aqui de um vereador. Tem uma família, irmãos, na igreja, que a gente ajuda eles com cesta básica. Pessoas simples. Irmão, sabe uma profecia do altar e foi lá e pegou para eles. Não lembro qual foi. Enfim, para resumir a história, a irmã do rapaz é filha única de um senhor que morreu há 15, 20 dias atrás. E o cara deixou para ela uma fazenda. Ele não tinha mais filho, não tinha ninguém. Não casou de novo. Uma fazenda. Deixou para ela uma casa em Osasco, sei lá, Guarulhos. Não vale muita coisa não, para vender rápido tem que ser 600 mil. Eita, Ele falou para mim: eu falei: Deus, tu não lembra de mim não, não era por aí não. Irmão, virou a vida de um dia para o outro. E falou assim: pastor,
O difícil é para fazer inventário, né? Que é 6%. Deus está falando para ele, deixa que eu pago 6%, não dá uma herança para mim, irmão. Rapaz, vende alguma coisa aí, paga esses 6% e resolve a vida. É Deus, né? Pessoal vai ver, amor de Deus. Irmão de Deus, eu preciso acreditar naquilo que Deus está me falando. Irmãos, Provérbios 23:7 diz que como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Eu preciso começar a imaginar eu como um vencedor. Irmãos, 10 espias ficaram com tanto medo quando viram o gigante, que se compararam, irmãos, a gafanhoto. Homens, príncipes, escolhidos por Moisés para ir ver uma terra. Só que no campo da mente eles olharam e se viram menores de tal forma, irmão. Desculpa, nós somos que nem gafanhoto perto dele. Olha a mentalidade deles, irmão. Só que teve dois, irmãos, que tinham uma mentalidade. Nós vamos rasgar ele que nem pão. Olha só, irmão. Aonde estava o problema? No campo da mente. Josué, irmãos, Caleb falou assim, rasga ele que nem pão. Olha a mente de Caleb e olha a mente dos outros 10, irmão. Por isso que eu sou não favorável à democracia. A democracia ela é burra. Vai pegar uma coisa aqui na igreja, vamos votar para ver como vai ser. Os 10 iam votar para não entrar na terra. Pronto, não vamos entrar na terra então. Só que 12 não tinham uma mente voltada à mente de Deus. Sabe se esses dois estão aqui hoje em nome de Jesus? Quem foi o primeiro desafio de Davi? Quem lembra? Quem? Fala, gente, está com medo? Quem? Golias. Quem? Não. Urso e leão. Irmão, urso e leão. Primeiro desafio dele. Quando foi pegar Golias, irmãos, olha como ele vai falar. Ele menino, olha como ele vai falar com ele. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar, o tom de voz é que não ia contar, para afrontar os servos do Deus vivo? Pois eu vou rasgar ele no meio, vou cortar a cabelo. Mas rapaz, você é um menino franzinho. Tu não me conhece, não. Eu apacentava as ovelhas do meu pai. E quando via leão e urso, irmão, o que você prefere lutar? Com um cara parrudo ou com um leão ou com um urso? Irmão, manda o parrudo vir, irmão. Que problema, é humano. Você imagina qual é a força de um urso, irmãos? A força do leão. Ele já aprendeu desde menino a pegar as coisas mais difíceis primeiro. Quando ele olhou para Golias, irmãos, um exército todo medíocre perto dele, ele falou, rapaz, eu derrubava urso e leão. Olha a mente dele. Quem é esse? Quem é ele? Desprezando o problema de todos. Qual é o teu problema? Despreze ele. Quem é? Essas contas aí para me afrontar. Eita glória. Não, tem gente que fica batido quando vê a foto do carro dele, que às vezes manda pra gente, não manda? Não sei como eles sabem, mas eles tiram foto da rodovia nossa. Teve um que tirou, saiu até meu nome, foi, não tem nem como dizer que não é eu. Essa cabeça torta de baiano, meu Deus do céu. Tem gente que já se abate. Tem hora que a conta de luz vem um pouquinho mais alta. Você está esperando ela vir 80, 100, ela vem 223, 400. Aí você olha assim, você já... Quem é essa conta para me afrontar? Tem coragem de falar isso? Amém. Tem coragem? Qual é o teu problema, irmãos? Qual é o teu problema? Quer restituição mesmo? Olha para ele e fala assim, quem é isso para me afrontar? Quem é esse? Ele desprezou no coração, irmãos. Mente de vitorioso, irmãos. Davi vencia os maiores. Diga assim, eu preciso vencer os maiores primeiro. Chega na sua casa, ou hoje à noite ou amanhã cedo, não é depois não, irmãos. E faz uma lista quais são os problemas que você tem que resolver. Tem coisa que um telefonema resolve. Uma negociação numa operadora resolve. Coloca na lista assim, qual é o mais complicado aqui? Vou começar a resolver isso aqui primeiro. Amém? Amém. Estou falando sério com você. Vamos resolver em nome de Jesus. Qual é a segunda coisa, irmãos? Ele não apenas vencia, mas ele sujeitava aquilo que ele venceu. Pastor, o que é isso? Ele escravizava ao ponto daquilo que ele vencia começava a ter tributo para ele. Não sei se vocês prestam atenção
que dizer que ele venceu e deixou o sujeito pagando tributo para ele. Pastor, não estou entendendo. Aquilo que é problema para você vai começar a render lucro para você. Ele lutava, irmãos, ele era estratégico. Só que ele não apenas lutava, irmãos. Quando ele feria os inimigos, irmãos, ele fazia que os inimigos pagassem para ele. Olha só como está, 2 Samuel 8, no versículo 2b. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi pagando os tributos. No versículo 6, Davi pôs guarnição na Síria e Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi pagando os tributos. E o Senhor guardou a vida de Davi por onde ele quer que ia. Versículo 11, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram. 14, e pôs guarnições em Edom, e Edom pôs guarnições, e dos edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde ia. Quantos entendem isso? O seu problema será ser escravo. Amém. O teu problema, irmãos, ele não pode ficar sendo cíclico, não. De tempo em tempo te arrumando problema. Eu estou aprendendo na vida que algumas pessoas elas têm problemas cíclicos. Dá um ciclo, daqui a pouco volta esse problema de novo. Aí dá um tempo, aí volta o problema de novo. Aí dá um tempo, mesmo problema de novo. Aí o cara tem um problema com a mulher, aí passa um tempo, problema com a mulher. Aí passa um tempo, problema com a mulher. Aí passa um tempo, problema com a mulher. Aí ele chega embaixo do gabinete com o pastor, aí vem ele e fala assim, problema com a esposa? Pô, pastor, Deus já te revelou? Não, não é Deus não. É o dia a dia, é a mesma coisa. Cadê o problema financeiro? É problema financeiro. É problema financeiro. Um dia eu cheguei para o irmão e falei assim para ele, irmão, você faz cigano. Por quê, pastor? Você não para com um carro, você não para numa casa, você não para num trabalho. Daqui a pouco você está trocando mulher e filho. Você trabalha vendendo carro? Não, pastor. Mas por que você troca tanto assim? Toda semana tu está com um. Tem alguma coisa errada nisso, ué. Ai, que deu problema. Todos deu problema? Vou orar por você então, parar de orar pelo carro e orar por você, irmão. É estranho, irmãos, essas coisas. Tem gente que não para numa igreja, não para em lugar nenhum, não para no ministério. Deus vai ter que te dar essa unção, irmão, de dominar o teu problema para ele não ser mais problema para você. Cheguei no sítio um tempo atrás, aí, uns 3, 4 anos atrás. Fiquei atolado, irmãos, quase que 24 horas. De ir ao desânimo. Tentei tirar o carro. Quando a gente entra no desespero, a gente vai loucura, irmãos. Eu já vi num desses filmes aí que os caras passam corda no carro, na roda do carro, o carro sai do atoleiro. Eu passava corda na roda do carro, nada. Um senhorzinho lá perto do sítio, muito amável, o seu Tadeu. Vamos lá, Adão, tirar seu carro. Aí chegou lá e olhou. Esses carros novos, tudo é umas drogas, né? Animou já, né? Esse carro tá com as rodas travadas, pastor. Eu levantei no macaco os carros, não tá com roda travada, não. Ai, irmão. Tem alguma coisa de errado, então? Ele entrou embaixo do carro, começou que tinha um mato lá, né? Começou a tirar o mato. O carro ficou em cima de uma raiz de árvore. O cara cortou a árvore, não cortou toda, deixou dar um toquinho para cima. O carro subiu naquela raiz, com as rodas no alto no mar, não conseguia ver de noite. Ficou lá rodando. Ah, irmão, não sei quem cortou aquela árvore não, mas na hora foi desgraça. Por que ele não cortou a raiz? Eu até preguei isso na igreja. E tem gente que só arranca as coisas pela metade, nunca resolve na raiz. Quer restituição, irmãos? Aprenda aí na raiz do problema. E aqui dali, ó, escute isso. Um dia Moisés foi aqui na cara de Faraó, aí Faraó falou assim para ele assim, é a última vez que eu estou te vendo na minha frente, foi de 7 bem. Pois é a última vez que eu te vejo. Nunca mais eu vou ver tua cara na minha frente. Saiu de lá, nunca mais viu. Eu quero profetizar sobre a tua vida que os problemas que você está enfrentando
nunca mais você vai enfrentar em nome de Jesus. Vai morrer este faraó sobre a tua vida. Põe o machado, como diz a palavra, na raiz da árvore e corta pela raiz para nunca mais nascer na tua direção. Tem problema que eu recuso, irmão. Eu falo, nunca mais eu vou passar isso na minha vida. Eu já falei isso para Deus. Deus, se tu me ama, eu nunca mais vou passar isso na minha vida. Eu vou resolver na raiz. Aprenda, irmãos. Vença os mais fortes primeiro e domine aquilo que tu venceu. Tu não casou, irmãos. Tu venceu. Então domine o teu casamento. Tu não teve filho. Tu venceu. Então domine o teu filho. Nós vamos ter um QG agora, irmãos. Quartel-General Beceba. Só criança. Mas lá o papo é reto, irmão. As crianças já chegam lá, é quartel-general mesmo. No final de semana, aprendendo a ser obediente e o negócio esquenta. E eu passei uma mensagem ontem. Falei assim, olha, e quem desobedecer, o pai e a mãe vai vir embora. Aí uma mãe colocou assim, ai pastor, eu acho injusto a mãe vir junto. Eu falei assim, não é injusto não. Porque o filho é um reflexo dos pais. Ah, pastor, se eu falar isso que na sua igreja os filhos são toda uma bênção. Filho é reflexo do pai. Teve filho? Domine. Quem está entendendo? Amém. Posso continuar? Amém. Não basta apenas vencer, irmãos. Eu preciso dominar aquilo que eu venci. Eu era garoto, irmão. Minha irmã, 2 anos mais velha que eu. Mas catou eu, irmão, numa briga lá, eu garoto, mas que tem um pau. Irmão, eu fui correr na gaveta, olha a cabeça, irmão. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Eu corri na gaveta, irmão, pegou uma faquinha no cabinho azul. Catei e falei, vem agora que eu vou te matar. Na hora, a minha mãe chegou. Quando ela viu, ela me atravessou de bater. Olha, se tem uma sua que eu lembro, ou quer dizer que eu não lembro de nada essa sua, irmão. Mas bati, minha mãe era de dar cascudo, tirar casquinha. Para, menino, dá um beliscão, fica quieta aí. Cada beliscão aqui, né? A gente fica com dó de beliscar os meninos, não morrem não, irmão. Tem uns que até vira pastor se apanhar. Eita, cara! Fica com dó de bater no filho. Eu te pego, Genil. Vai traumatizado, se sorra traumatizado, irmão, tava aqui assim agora. Traumatizado. Irmão, mas ela me bateu, mas me bateu. Irmão, aquele dia ela só não venceu o problema, ela me dominou. Até hoje, irmão, quando eu vejo uma faca de cabo azul, quando eu pego a mão no pé. O que ela fez, irmãos? Dominou a situação. Pegue o teu problema, irmãos, e surre ele. Mas surre mesmo, surre de oração, surre de jejum, sim. Irmão. Vai querer brigar com a mulher, já dá logo um beijo, né? Vamos brigar com você, não vem aqui. Fica surrando o problema naquela hora. O diabo fica confundido, irmão. Porque tem dia que nós estamos no tempo de visitação, tem dia que nós estamos lá nervosos. Tem mulher que já se expressa numa altura. Tá me ajudando a pregar, irmão. Mas entendi, irmão. Tu tá com nervo a fogo da pele. Você tem canal de televisão. O que tá nesse canal aí? Tu fica meio que... É tempo de visitação, irmãos. Tem que entender isso. Que o diabo está cirandando, como Jesus falou, né? Pedro, o diabo veio cirandar na tua vida, irmãos. Teu inimigo, irmãos, vai aprender de uma vez por todas que nessa situação não pode mais mexer com você, não. Você não cai mais nessa, não. Então você vence o mais forte. Quando você vencer, eu domino. Vou vencer os mais fortes. Vencer os mais fortes. Vou beber uma água. Pra me acalmar do jeito que você está falando que vai vencer. Já viu aquelas encaradas do UFC, né? Os caras vão encarar assim. Cara, se não é homem, eles viram na hora, irmão.
No jantar aí, eu parei ali, irmão, vamos fazer um lanche, irmão. Pra você chegar forte aqui. Porque assim, vou vencer os mais fortes. Vou vencer os mais fortes. Primeiro. E dominar o que eu já venci. Amém? Então dá um aplauso a Jesus. Aplauso de vencedor, vai. Glória a Deus. Terceiro, tomar posse de uma forma que ninguém mais tire da sua mão. Eu venço os mais fortes. Primeiro, domine e sujeito ele. E faço de uma forma, irmãos, que não escape mais da minha mão. Davi, ele era fenomenal, irmãos. Ele não apenas lutava com os maiores primeiros, não apenas era estratégico para escravizar, mas também, irmãos, ele tomava posse de uma forma, ele colocava guarnições sobre a cidade, para ninguém mais tirar da mão dele. Não adianta, irmãos, eu ter uma vitória hoje, que vai ser uma derrota amanhã. Tem tanta coisa que Deus te deu, que foi tão bênção, passou uns dias, tu já estava falando que não é bênção mais. Tem pessoas que oram para teu emprego, aí consegue um emprego, olha que maravilha, Deus abriu a porta. Aquele emprego é maldição, cara. Deus abriu a porta, agora já é maldição. O que está acontecendo? É que as bênçãos estão se tornando maldição, porque eu não coloco guarnição. Será que tu vai ser o tipo do crente, irmãos, que toda vez que cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu? Todo domingo tem que tocar essa música, restitui, eu quero de volta o que é meu. Porque você não consegue segurar as bênçãos de Deus na tua mão. A minha filha menor e a do meio, elas são doidas por aquelas bolinhas de borracha. Quando elas veem R$1 meu, vai embora. Aquelas bolinhas de maquininha, aquelas bolinhas, irmãos, elas são vivas. Elas correm, irmão, elas somem, elas se escondem. Ela cai aqui na igreja, você... Quando você vê, ela se escondeu. Eu já dou para ela, sabendo, não vai chegar. Não chega em casa. Elas perdem no caminho. E tem muita gente parecendo criança, com uma bolinha de borracha. Recebe a bênção da igreja, no trajeto para casa esquece, perde, briga. Aquilo que Deus falou não chega nem em casa, parece uma bolinha de borracha. Por quê? Porque não segura na mão, irmão. E fala assim, isso aqui é meu, pô, guarnição. Isso aqui é para mim. Você lembra do que foi falado para você ontem? Ou você já esqueceu? Porque a palavra é uma bolinha de borracha. Não consegue segurar na mão, irmãos. Eu não posso viver, irmãos, tomando posse só de besteira. Tem gente que toma posse só de besteira, irmão. Pedir para uma irmã fazer um negócio lá para mim. Ah, pastor, eu não sei fazer não. Eu falei assim, se fosse para mexer em Facebook, tu sabia. Porque aprende fácil. Porque que para besteira, irmãos, a gente aprende e segura na mão. Não esquece como fazer. Já pensou se você esquecesse como é pecar? Eu esqueci como é falar palavrão. Como é que fala mesmo? Vai como? Como é que é? Como é que eu esqueci os palavrão? Como tu não esquece, irmão? Agora as coisas de Deus a gente esquece. Eu preciso pôr guarnição naquilo que Deus está falando comigo, irmãos. Tome posse das coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tome posse, irmãos, da palavra de Deus. Coloca a guarnição. Se você for no banheiro da minha casa, tem um monte desses papel colorido lá colado assim, ó. Até na hora que eu vou, 1 ou 2, eu estou vindo lá e orando, pedindo de oração algumas coisas. Está tudo lá, irmão. É falando e orando. O que é isso, irmão? Você pôr guarnição. Dias atrás, irmãos, uma irmã para casar. Cheguei no culto, ela falou assim, pastor, você não vai esquecer do meu casamento não. Eu falei, pastor, não pode esquecer de casamento não, irmão. Eu não vou esquecer não. Eu não vou esquecer porque está anotado na agenda da igreja. Eu não vou esquecer porque tem 2 pessoas, hoje já são 3, lembrando o pastor na UTI. Eu não vou esquecer não. Agora você pode esquecer de vir para o culto. Você pode esquecer do ensaio. Vocês podem. Pastor não pode não. Eu ponho guarnição, irmãos. Você já imaginou você chegar no teu casamento? Cadê o pastor? Ô, gente, esqueci. Eu brinco com eles, né? Então que eles ligam para mim, pastor, é hoje o casamento, né? Já imaginou? Hein, João?
Já veio de novo, Beth? Chegar dia de domingo, hein, gente? É hoje o culto, hein? É hoje, hein? Esquece não, né? Hoje o culto, hein? Eles chegam no sábado à tarde e começam, pastor, é hoje o casamento, tá tudo certo? Às vezes eu brinco, né? Eu falo assim, é hoje? É, não é? Não é na semana que vem, não? Pastor, pelo amor de Deus, nem brinca com as coisas dessas. Pastor, não pode esquecer. Não posso esquecer nem de horários. Tem que pôr guarnição, vencer os maiores, sujeitá-los e pôr na mão de uma forma que eu não perca mais. Aí você fica, restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí Deus vai lá te dar. Aí você pede de novo, restitui, eu quero de volta o que é meu. Toma uma bolinha de novo. Ó, irmãos, faz um favor, tu não é criança. Quantas vezes Deus vai restaurar o seu casamento? Quantas vezes Deus vai te dar um emprego? Quantas vezes Deus vai arrumar as cagadas que você fez? Desculpa a palavra, mas assim você entende. Ai, pastor, falou uma palavra lá. Ah, você lembrou, né? Pôr na mão, irmão, para não soltar mais. Quem está entendendo? Amém. Então faz assim, abre, fecha bem apertado. Fala assim, a minha bênção não sai. Não sai. Mais de mim. Amém. Para terminar, irmãos, Davi, ele vencia, irmãos, os maiores. Cadê o ministério de louvor? Ele escravizava, dominava o inimigo. Ele tomava posse de uma forma que ninguém tirava da mão. Colocava guarnições. E Davi, irmãos, fazia tudo isso para oferecer o melhor para Deus. Por que Deus dava vitória para Davi? Porque Deus vai dar vitória para você. Por que Deus vai dar vitória para você? Porque a tua vitória, irmãos, tem que ser a vitória de Deus. Tinha uma mulher chamada Ana, mãe de Samuel, que ela ia orar, irmãos, pedindo a Deus um filho que ela não tinha. Todo ano ela subia para orar e nunca teve aquilo que ela pedia. Só que um dia ela falou assim para Deus, Deus, se tu me der um filho, eu vou entregar no teu altar. E Deus foi lá e deu para ela Samuel. O sacerdote que levantou a Davi, ao qual nós estávamos falando. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem coisa que você está orando, só que você ainda não falou para Deus por que você quer isso. Quando eu era garoto, irmãos, garotinho, eu tinha um sonho de ter um carro. Fala assim, por que, pastor? Fala assim, por que, pastor? Por que, pastor? Porque eu tinha um sonho, irmãos, de passar numa poça d'água e molhar as pessoas no mundo. Pessoas que se ganham um carro de Deus nunca mais vêm na igreja. Porque se afasta. Pessoas que quando tem um emprego se afastam de Deus porque está muito cansado. Ana falou assim, eu quero um filho que eu quero entregar para ti, Deus. Por que Deus dava vitória por onde quer que ia Davi? Porque ele sabia que Davi ia pegar de tudo aquilo que era melhor e vamos entregar ao Senhor. Que a restituição para quê, irmãos? Simplesmente vai dizer, ó, Deus me restituiu. Quando é que você vai associar Deus naquilo que você deseja de restituição? A pastora estava falando de honra aqui no domingo. Como ficou o teu coração diante disso? Um dia eu falei para um rapaz, eu queria tanto poder dar 10 mil de dízimo para o Senhor. Ele olhou para mim e falou, tu tá louco. Eu falei, louco tá tu que não sabe fazer conta. Que para mim tá dando 10 mil pro Senhor, filho. Toda vez que você escutar na Bíblia um homem chamado José de Arimateia, vai falar assim, discípulo do Senhor e homem rico. Influente no sinédrio. Toda mão que falar José de Arimateia vai falar assim, homem rico, homem poderoso. Pode ler nos evangelhos e acha lá, José de Arimateia.
era discípulo de Jesus, rico. Quem foi José de Arimateia? O homem que chegou diante do governador e pediu o corpo de Cristo, porque ele tinha comprado uma gruta e queria colocar o corpo de Cristo ali. Pastor, não estou entendendo. Ele foi usado por Deus. Escute isso, igreja, pelo amor de Deus, para você aprender a oferecer ao Senhor. Ele foi usado por Deus para proteger o corpo de Cristo. Vocês já imaginaram, irmãos, se aquele corpo de Cristo fosse jogado em qualquer lugar? Se fosse enterrado? Por que aquele homem era rico? Para proteger o corpo de Cristo. Por que, irmãos, a restituição para me proteger o corpo de Cristo? Proteger o corpo. Ah, o pastor falou de dar 6 aluguéis porque ele tem. Não, irmãos, eu tenho porque eu dou. Eu estou aqui pensando porque nós vamos começar aqui agora a pagar aluguel. Provavelmente em novembro, mais um da terceira igreja. Eu não sei como vamos fazer, não. Eu pedi para a tesoureira pagar uma conta lá, que o pastor espera um pouquinho, porque tem algumas coisas para acertar. Eu estou fazendo pela fé. Porque eu aprendi a proteger o corpo de Cristo. Aqui é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor, irmãos. Deus quer te dar restituição para você aprender a separar o que é melhor. Que Ele vai falar assim, eu vou dar para o meu filho vai honrar a minha casa. Vai honrar a minha igreja. Eu preciso aprender o que é melhor para o Senhor, irmão. Tem um rapaz que ele fica no semáforo da rua da minha casa. Esse rapaz já estudou comigo, ele é mendigo mesmo. Não é nóia, não é nada disso, ele é mendigo, ele tem uns probleminha na cabeça. Toda vez eu aprendi essa frase: melhor bem-aventurado é dar do que você receber. É melhor eu estar aqui dando para ele do que eu estar do contrário recebendo. E às vezes eu enfio a mão, pego aqui uma moedinha, 50 centavos, R$1, dou para ele 10 centavos, 20 centavos. Sempre, eu fiz um propósito, toda vez que eu ver ele eu vou dar alguma coisa. Não é muito, no máximo R$1. Mas se eu passar lá 20 vezes no dia eu vou dar uma moeda para ele. Propósito meu pessoal. Ele é mendigo, irmãos. O pior nós damos para mendigo. E para Deus nós damos o melhor. Eu quero te falar em nome de Jesus. Eu me sinto em casa, ela nem me apresenta mais aqui. Não trate o teu Deus como mendigo, porque ele não é mendigo. Não venha pegar o pior para dar para Deus, não. Aprenda a dar o melhor, Deus. O melhor do seu tempo. O melhor, irmãos, do teu estado físico. Tem gente que fala assim: ah, pastor, toda vez que eu vou orar, me dá sono. É óbvio, irmãos. Tu deixa o resto do seu dia para orar. Tu gasta o teu tempo todinho em internet e tudo. Aí quando chega o resto do dia, você vai dar para o Senhor. Você fala: não sei porque eu fico com sono. Porque você está dando o resto, irmãos, do seu tempo, o resto do teu ser para Deus. Eu preciso aprender, irmãos, a dar o que é melhor. Irmãos, eu vim de uma família muito simples, muito pobre. Mas a minha mãe sempre teve lá, irmãos, uns pratinhos, uns copos. Sabe para que eram esses pratos, esses copos? Para visita. Quando chegava alguém importante em casa, os parentes, os tios, ele ia lá pegar. Às vezes a gente na pressa pegava um copo daquele e ia tomar uma água. Menino, não é para pegar esses copos não, tu sabe. Esse copo aqui é para visita. Eu aprendi desde criança, irmãos, a gente a honrar aquilo que é maior. Vi um menininho lá beber água, bebia na mangueira. Bebia no copo de plástico, naqueles copinhos de metal. Nós fazíamos muito copo com essas latinhas de cerveja, aquelas latas mesmo. A gente fazia copo com aquilo. Era com aquilo dali que fazia copo. Tomar água nesse copo. Mas os maiores, os tios, os parentes, tinha coisas guardadas para eles melhores. E para Deus, irmão? Tu tem separado o teu melhor para Deus? Por que Deus dava restituição para Davi? Porque Deus sabia que Davi ia trazer os melhores. Tudo que era de melhor, irmãos. Então, uma palavra linda de Davi, irmãos, quando ele começa a construir o templo. Ele fala assim: meu filho Salomão é muito tenro ainda, muito mole, muito novo.
ele não tem força para essa obra não. Eu já separei para a casa do meu Deus. Aí ele começa falando dos talentos de ouro, de prata, começa a falar das coisas pessoais dele, irmãos, a entregar para o Senhor. Eu quero que você não fique enganado na igreja. Por que Deus daria algo a você para fazer com que você afastasse de Deus? Se Deus colocar hoje, irmão, 100, 1000, 10.000, seja lá qual for a quantia nas suas mãos, quem que vai ser separado para o Senhor, irmãos? Melhor. Melhor, irmãos. Aprenda a dar o teu melhor para Deus de tudo, seja das finanças, seja do seu tempo. Quanto tempo nós temos para cultuar a Deus, irmão? Nós estamos numa semana profética, mas geralmente as igrejas não são culto a semana toda. Nós temos alguns dias para cultuar o Senhor. E muitas vezes, nesse um dia que eu tenho na semana, esse só domingo, por causa do trabalho, dos afazeres pessoais, tem pessoas que não conseguem entrar no culto e ficar ali, irmãos, as suas 2 horas, 2 horas e meia, cultuando ao Senhor. Não consegue dar de qualidade, separar o que é melhor para Deus. Aleluia, santo. Vem pro culto para bater papo com um amigo na hora, irmão, da palavra. Irmãos, se você tem tempo, marca lá um almoço com um amigo, vai se confraternizar com ele. Agora que você cultuar a Deus. Eu preciso ser que nem Davi. Olha, eu vou encarar primeiro os maiores. Vou sujeitar para aquele problema me virar escravo. Vou guardar na minha mão de forma que não sai mais. Mas também eu vou oferecer o que é melhor do Senhor. Você já imaginou o pastor chegar aqui? Ó, gente, só tenho 10 minutos para pregar para vocês. O pastor é muito ocupado, né? Então vamos ler a palavra aqui, né? E tchau. Não, irmãos. Precisamos separar o que era melhor. Eu lembro que a pastora falou comigo: pastor, qual é um dia que o senhor pode... Vou ficar melhor na terça. Aleluia, santo do Então, nome, Pai. era na terça. Santo. Para quê? Para dar de qualidade, um tempo de qualidade. Hoje eu abri a igreja aqui, irmãos. Aleluia, santo. Tempo de qualidade, irmãos. Sabe por quê? Santo, Pai. Na época do baile, irmãos, eu ia lá abrir o baile. Eu saí dos bailes, chamava baile, tá? Não é balada não, na minha tempo era baile. Terminava-se meia-noite, eu saí daquele lugar, irmãos, já sonhando em estar lá novamente. E chuva não me segurava em casa não. Quantas vezes eu falei essa frase? E aí, Dan, domingo que vem você vem? Até que se chova canivete eu venho. E eu aprendi, irmãos, que chuva não segura eu em casa em dia de culto. Ah, pastor, porque você tem carro? Não, irmãos, eu já não tive carro, eu ia de bicicleta, aquele guarda-chuva que vira um avesso assim, chegava molhado na igreja, levava toalha dentro, mas eu não abria a mão, porque eu aprendi a dar de qualidade para Deus. Meu tempo. Dá um louvor de qualidade, irmãos. Cantar para o Senhor. Mesmo que eu não conheça a música, eu canto. Eu fico falando nem que foi a última frase, falar amor, eu falo, eu vou só atrás, mas eu canto, irmãos. Você já viu, né, que esses negócios de data show é mó cilada. Pelo menos lá na igreja é mó cilada. Você tá cantando uma coisa, eles colocam a outra, o negócio é doido. Aqui acho que deve ser certinho, né? Lá não. Lá é mó pegadinha. Você tá lendo uma coisa, cantando outra. Tá escrito uma coisa, estão cantando outra. Mas eu canto, irmão. Eu cheguei na igreja, irmão. Tem até umas fotos disso. Eu não sei se o dia já estava lá. Irmão, eu cheguei na igreja, eles começam a tocar uma música lá, irmão. Começou a descer um fogo em mim de querer dançar. Minha esposa já participou muito tempo da dança. Eu falei para ela assim: tô com a vontade de subir daqui na altar e dançar pela minha mão, vamos. Eu falei lá, doido, que a igreja começou, né, aquela euforia. Irmãos, pastor, você sabe dançar? Pior do que você imagina. Mas eu dei o meu melhor. Amém. Aleluia.
Quantos tem filho pequeno aqui? Faz assim para mim. Filho abaixo aí de 8 anos, 10 anos. Você vai entender bem. E você que tem filho maior, você vai entender bem. Você já recebeu da escola, no Dia das Mães ou dos Pais, um rabisco de um desenho, de uma pintura, que era Dia das Mães, e deram para você, que foi seu filho que fez? Quem ficou contente com aquele rabisco? Eu também. Às vezes nós não sabemos fazer, é só um rabisco, mas é tudo que nós sabemos fazer. O pai fica feliz só com esse rabisco. Às vezes é só uma moedinha, 20 centavos que você tem, é só um rabisquinho aos seus olhos, mas para Deus quer dizer tudo. Você gostaria de receber naquele dia um que um outro fez bem feitinho? Quero do meu filho. Deus quer o melhor de você. O melhor, irmãos, não é os nossos olhos. O melhor é o que você pode dar. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? O melhor que você pode dar, irmão. Essa voz de taquara rachada desse, você cantar. Aleluia! E Deus está falando, meu filho está cantando. Tu já viu, irmão? Tu já viu o filho andando, começando a andar? E o pai? Deu 2 passos. Deu 2 passos, e aí, como está o filho? Já está andando? Está correndo. Olha para uma criança novinha, irmãos, com 6 meses. Olha para ela para você ver. A cabeça dela parece aquelas cabeças de cachorro que fica atrás de... Você viu como ele está com o pescoço durinho? Durinho que nem o gelé, irmão. E falando... Obrigado. Tava sujo? Obrigado. Cuspiu, né? Já viu criança falando? E o pai acha lindo. Faz assim, fala, pai! Fala, pai! Fala, pai! Você foi falar, pai! Fala, mãe! Fala, mãe! Gente, vocês têm uma tradução linda. É tudo que ele pode fazer no momento. Ele vai melhorando, irmãos. Ele começa falando 20 centavos, 30, R$1, 10, 15, 100. Começa a vir no minuto, final de culto. Começa assim, entregando. Primeira coisa, não saia daqui sem entender isso. Vou resolver meus maiores problemas primeiro, logo de cara. Porque aqueles menores já vão ficar assustados que eu estou entrando para resolver e restituir. Eu vou resolver de tal forma que eu vou escravizar e vou pôr na minha mão de forma que não fuja mais. Mas também eu vou dar o melhor para meu Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.